Ana correu pelas ruas empedradas de Lisboa, o coração batendo como um tambor enlouquecido, enquanto as palavras da mãe ecoavam em sua mente: "Você está destruindo nossa família." O telefonema viera do nada, durante o que deveria ser um encontro romântico no campus da Universidade de Lisboa, e agora, com Maria ao seu lado, elas enfrentavam a realidade brutal de um segredo exposto. Mas em vez de fugir, Maria parou de repente, ajoelhou-se no chão molhado pela chuva recente e, com as mãos trêmulas, tirou um anel simples do bolso, mudando o curso de suas vidas para sempre. Ana piscou, tentando processar a cena à sua frente. Elas estavam no jardim botânico, cercadas por flores exóticas e o cheiro úmido da terra, um lugar que sempre fora seu refúgio secreto. Maria, com seus olhos castanhos cheios de determinação, segurava o anel como se fosse uma âncora em meio à tempestade. "Ana, eu não aguento mais esconder. Case comigo. Vamos enfrentar isso juntas ou perdemos tudo." A proposta veio como um raio, transformando o pânico em uma mistura de terror e esperança. Ana, aos 28 anos, sempre fora cautelosa, a que planejava cada passo para evitar o julgamento da sociedade portuguesa conservadora. Filha de uma família católica tradicional de Porto, ela crescera sob o peso de expectativas: casar com um homem bom, ter filhos, perpetuar a linhagem. Mas Maria, 2 anos mais nova, era o oposto, impulsiva, filha de imigrantes brasileiros que lutavam para se integrar em Lisboa. Ela carregava uma rebeldia que Ana invejava e temia. Elas se conheceram há 2 anos, em uma aula de literatura na universidade. Ana era professora assistente, ensinando sobre os poetas românticos portugueses, enquanto Maria era aluna, sempre questionando as normas sociais embutidas nas obras. Uma discussão acalorada sobre o amor proibido em Os Maias de Eça de Queiroz levou a um café após a aula, e dali nasceu uma conexão que nenhuma das duas esperava. No início, era só amizade, mas logo os olhares se prolongavam, as mãos se tocavam acidentalmente, e o inevitável aconteceu: um beijo roubado em uma festa estudantil, sob as luzes piscantes da noite lisboeta. Ana resistiu no começo, atormentada pela culpa religiosa e pelo medo de decepcionar os pais. "Isso é errado", ela sussurrava para si mesma nas noites insones, relembrando as homilias da igreja sobre o pecado. Mas Maria a convencia com sua paixão: "O amor não escolhe gênero, Ana. É só amor." Agora, com o anel brilhando sob o sol poente, Ana sentia o mundo girar. A mãe descobrira tudo por acidente: uma foto esquecida no celular de Ana, enviada por engano em um grupo familiar. O telefonema fora um vendaval de acusações: "Você é uma vergonha. Seu pai está devastado. Como pôde fazer isso conosco?" Ana desligara tremendo, e Maria, que ouvia tudo, decidira agir. Mas a proposta não era só romântica, era um desafio. Casar em Portugal, onde o casamento igualitário era legal desde 2010, mas ainda estigmatizado em círculos conservadores, significava expor-se ao mundo. Ana hesitou, o peso da tradição apertando seu peito. "E se eles me deserdarem? E se perdermos nossos empregos?" Maria se levantou, puxando-a para um abraço. "Então construímos nossa própria família. Mas ficar escondida está nos matando." Naquela noite, em seu pequeno apartamento no bairro Alto, Ana não conseguiu dormir. Ela andava de um lado para o outro, relembrando as noites em que mentia para os pais sobre amigas e saídas. A pressão familiar era sufocante. O irmão mais velho, casado e com filhos, era o orgulho da casa. Ela, a filha solteira, era cobrada constantemente. "Quando vai arrumar um namorado decente?", perguntava a mãe em cada visita. Ana sempre desviava, mas agora o castelo de mentiras ruíra. Maria, por outro lado, vinha de uma família mais aberta, mas ainda lidava com o preconceito de ser imigrante. Seus pais sabiam da orientação dela, mas imploravam discrição: "Aqui em Portugal, as coisas são diferentes. Não provoque." A proposta de Maria era uma rebelião contra tudo isso, mas Ana via o risco: perder o apoio financeiro dos pais, enfrentar olhares hostis na universidade, talvez até violência sutil da sociedade. No dia seguinte, Ana confrontou Maria na cozinha, enquanto preparavam o café da manhã. "Você acha que isso resolve tudo? Meus pais vão me cortar fora." Maria, cortando frutas com precisão, respondeu sem hesitar: "Talvez sim.
Mas o que vale mais, dinheiro ou liberdade? A discussão escalou, revelando rachaduras. Ana acusou Maria de ser imprudente, Maria rebateu que Ana era covarde. Foi a primeira briga séria, terminando em lágrimas e um abraço relutante. Mas o anel ficou na mesa, um lembrete silencioso da escolha pendente. Ana decidiu ligar para a mãe, tentar explicar. A conversa foi um desastre. Você precisa de ajuda, filha. Isso é uma fase. Ana desligou, sentindo a raiva crescer. Pela primeira vez, questionou se valia a pena lutar pela aprovação deles. Enquanto isso, na universidade, rumores começaram a se espalhar. Um colega de Ana, conservador e fofoqueiro, vira a cena no jardim e comentara com outros. Ana sentiu os olhares, as cochichadas. Uma aluna abordou: "Professora, é verdade que você é?" Ana gaguejou, negando, mas o dano estava feito. Maria, em sua turma, enfrentou pior. Um grupo de estudantes a isolou, chamando-a de influenciadora ruim. A pressão social era palpável, um lembrete de que, apesar das leis progressistas, o preconceito enraizado em Portugal persistia, especialmente fora das grandes cidades. Ana começou a duvidar: valia a pena o sacrifício? Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Ana e Maria. Ana, ainda hesitante com o anel, decidiu visitar os pais em Porto, uma viagem de trem que durou horas intermináveis. Sentada à janela, vendo as colinas verdes passarem, ela repassava mentalmente o discurso, explicar o amor por Maria, pedir compreensão. Mas ao chegar à casa familiar, o ar estava pesado. O pai, um homem rígido de 60 anos, nem a olhou nos olhos. Sua mãe me contou. Isso não é aceitável. A mãe chorava no sofá, segurando um rosário. Pense nos netos que nunca teremos. Na vergonha para a família. Ana tentou argumentar, falando sobre direitos, sobre felicidade, mas as palavras caíam em ouvidos surdos. Você escolhe, nós ou essa? Aberração. A ultimato veio como um soco, forçando Ana a uma decisão que a rasgava por dentro. De volta a Lisboa, Ana encontrou Maria esperando na estação, com flores nas mãos. Como foi? Ana desabou em seus braços, contando tudo. Maria a consolou, mas internamente fervia de raiva. Eles não te merecem. Mas Ana via o custo. Sem o apoio dos pais, como pagariam o aluguel? Maria trabalhava meio período em uma cafeteria, Ana na universidade, mal dava para sobreviver. A proposta agora parecia um fardo. Naquela noite, elas discutiram novamente. Maria insistia: casar nos dá força legal. Mostra que somos sérias. Ana retrucava: e se perdermos amigos? Empregos? A tensão crescia, revelando inseguranças profundas. Maria confessou seu medo de abandono, raiz de sua impulsividade. Ana admitiu sua culpa católica, que a fazia questionar se o amor delas era pecado. Um incidente na universidade acelerou as coisas. Durante uma aula, um aluno confrontou Ana abertamente: como você ensina literatura romântica sendo assim? O silêncio na sala foi ensurdecedor. Ana, tremendo, defendeu-se: o amor é universal. Mas o diretor a chamou depois, sugerindo discrição para evitar escândalos. Maria, ao saber, explodiu: vamos processar por discriminação. Ana acalmou, mas o dano psicológico era real. Ela começou a ter pesadelos, revivendo as rejeições. Maria, por sua vez, enfrentava traição de amigos. Uma companheira de quarto brasileira delatou para a família, alegando preocupação. Os pais de Maria ligaram, implorando que ela volte ao normal. A pressão familiar duplicava, criando uma bolha de isolamento ao redor delas. Em meio ao caos, uma aliada inesperada surgiu: Sofia, uma professora sénior na universidade, lésbica assumida há anos. Ela procurou Ana após ouvir os rumores. Eu passei por isso. É duro, mas você sobrevive. Sofia contou sua história: perda de família, mas ganho de comunidade. Há grupos em Lisboa, como a ILGA Portugal. Eles ajudam.
Ana e Maria foram a uma reunião, encontrando outras mulheres em situações semelhantes. Histórias de rejeição, mas também de resiliência, as inspiraram. Pela primeira vez, Ana sentiu que não estavam sozinhas. Maria, animada, pressionou pelo casamento. Vamos fazer isso pela gente e por elas. Mas Ana ainda hesitava, temendo o irreversível. Uma traição veio de onde menos esperavam. O irmão de Ana, Miguel, que ela considerava aliado, ligou. Eu apoiei você em segredo, mas agora. É demais. Pense na minha carreira. Ele revelara tudo a amigos comuns, espalhando boatos. Ana sentiu a facada nas costas, questionando laços sanguíneos. Família não faz isso. Maria apoiou, mas internamente lutava com sua própria dúvida. E se Ana cedesse à pressão? A noite terminou em uma conversa honesta, onde Maria admitiu: eu ajoelhei porque tenho medo de te perder. Ana, tocada, pegou o anel pela primeira vez. Talvez eu precise de tempo. Mas o tempo era luxo que não tinham. A universidade investigava conduta inadequada. A investigação na universidade era um pesadelo burocrático. Ana foi chamada para uma reunião com o Comitê de Ética, onde perguntas invasivas a humilharam. Sua relação afeta seu ensino? Ela defendeu-se com dignidade, citando leis antidiscriminação, mas saiu abalada. Maria, furiosa, organizou um protesto pequeno com amigos do grupo LGBT. Cartazes com amor sem preconceito encheram campos, atraindo mídia local. Um jornal de Lisboa publicou: Professor enfrenta discriminação por amor lésbico. A exposição foi dupla, empoderadora, mas aterrorizante. Ana recebeu mensagens de apoio, mas também ameaças anônimas. Volte para o armário. A sociedade portuguesa, dividida entre progressismo urbano e conservadorismo rural, mostrava suas faces. Em casa, a tensão culminava. Ana, exausta, confrontou Maria. Sua proposta nos jogou no fogo. Maria rebateu: esconder-nos matava devagar. A briga escalou para gritos, revelando ressentimentos. Ana acusou Maria de egoísmo, Maria chamou Ana de fraca. Elas dormiram separadas pela primeira vez, o silêncio ecoando como uma sentença. No dia seguinte, Ana buscou conselho com Sofia, que alertou: amor verdadeiro exige sacrifícios mútuos. Ana refletiu sobre suas escolhas. Continuar escondida significava negar a si mesma, mas expor-se custava tudo. Ela decidiu visitar um terapeuta, explorando conflitos internos. Eu amo Maria, mas odeio o estigma. O terapeuta questionou: o que você valoriza mais, aprovação ou autenticidade? Maria, enquanto isso, lidava com sua própria crise. Seus pais vieram de visita, forçando uma confrontação. Você nos envergonha na comunidade brasileira. Maria defendeu-se: meu amor é válido. Mas eles partiram decepcionados, cortando ajuda financeira. Sozinha, Maria questionou se valia a pena. Uma amiga do grupo, Rita, atentou: talvez Ana não esteja pronta. Encontre alguém que assuma. A tentação de traição surgiu, mas Maria resistiu, ligando para Ana em lágrimas. Eu preciso de você. A reconciliação veio com um abraço, mas frágil. Elas decidiram planejar o casamento em segredo, como teste. O clímax familiar veio quando os pais de Ana apareceram em Lisboa sem aviso. Uma reunião tensa no apartamento, acusações voaram. O pai de Ana gritou: isso é contra Deus. Maria interveio: Deus é amor. A mãe chorou, revelando seu próprio segredo: uma tia lésbica exilada anos atrás. Eu a perdi por medo. Isso abalou Ana, vendo o ciclo de dor. Mas o pai saiu furioso, deserdando-a verbalmente. Ana, devastada, viu o preço: perda de herança, laços rompidos. Maria a consolou: nós somos nossa família agora. Mas internamente, Ana duvidava se o amor sobreviveria ao vazio. Com o casamento marcado para um cartório simples em Lisboa, as preparações eram carregadas de ansiedade. Ana e Maria convidaram apenas Sofia e alguns amigos do grupo, mantendo discrição.
Mas vazamentos aconteceram, um post anónimo no Facebook expôs a data. Repórteres apareceram, transformando o evento privado em espetáculo. Ana, no vestido branco simples, tremia. E se virar um circo? Maria, em um terno elegante, segurou sua mão. É nosso momento. A cerimônia foi breve, mas emotiva, com votos que ecoavam suas lutas. Eu escolho você, apesar de tudo. O beijo selou o compromisso, mas o mundo exterior esperava. Pós-casamento, a reação foi mista. Amigos celebraram, família ignorou. O irmão de Ana mandou uma mensagem cruel: você matou papai. O pai sofrera um leve infarto de estresse, culpando Ana. A culpa a consumiu, eu causei isso. Maria apoiou, mas o casamento não resolveu tudo. Na universidade, Ana foi promovida por mérito, mas enfrentava boicote de alunos conservadores. Maria perdeu o emprego na cafeteria, alegando distração. A luta financeira apertou, contas acumulavam, forçando-as a morar em um apartamento menor. Nós sacrificamos tanto, Ana desabafou. Maria respondeu, mas ganhamos liberdade. Uma traição final veio de Rita, a amiga que tentara Maria. Ciumenta, ela espalhou rumores de infidelidade, alegando ter visto Maria com outra. Ana, já fragilizada, confrontou: é verdade? Maria negou veementemente, mas a semente da dúvida plantada. A briga foi épica, terminando em Maria saindo de casa por uma noite. Sozinha, Ana refletiu sobre escolhas. Casar fora certo? O dano à família valera? Maria voltou no dia seguinte, provando inocência com mensagens. Elas se reconciliaram, mas o trust estava abalado. Sofia aconselhou terapia de casal, amor precisa de manutenção. Elas começaram sessões, explorando danos emocionais. A sociedade continuou pressionando. Em uma manifestação LGBT em Lisboa, elas marcharam, enfrentando contra-protestos. Pedras verbais voaram, pecadoras. Ana, pela primeira vez, gritou de volta: amor é direito. A experiência a fortaleceu, mas Maria se feriu emocionalmente. Quanto mais aguentamos? A pergunta pairava, testando sua resiliência. Meses após o casamento, Ana e Maria tentavam reconstruir. A saúde do pai de Ana melhorou, mas o silêncio persistia. Ana escreveu cartas, buscando reconciliação, mas sem resposta. Maria encontrou um novo emprego em uma ONG LGBT, canalizando sua energia para a advocacia. Isso nos dá propósito. Ana, inspirada, começou a incluir temas de diversidade em suas aulas, enfrentando resistência mas ganhando respeito de alunos progressistas. A vida delas se estabilizava, mas cicatrizes permaneciam, noites de insomnia, discussões sobre o passado. Uma virada veio quando a mãe de Ana apareceu inesperadamente. Eu vi você na TV, na marcha. Você parecia feliz. Lágrimas rolaram enquanto contava sobre a tia, eu errei com ela. Não quero errar com você. A reconciliação parcial veio, com promessas de tentar entender. O pai resistia, mas era um começo. Ana sentiu alívio, mas questionou o custo, anos de dor para um talvez. Maria celebrou, veja, persistência paga. Mas internamente, ambas sabiam que a sociedade mudava devagar. Preconceitos ainda as seguiam em olhares na rua, comentários online. Em uma viagem a Porto, elas confrontaram o irmão. Miguel admitiu ciúme, você sempre foi a favorita. Agora, você desafia tudo. A conversa terminou em trégua relutante, revelando dinâmicas familiares tóxicas. Ana percebeu que sua jornada não era só sobre amor, mas sobre quebrar ciclos. Maria, fortalecida, propôs adotar uma criança no futuro, para mostrar que famílias vêm em todas as formas. Ana concordou, vendo esperança. Mas nem tudo era perfeito. Uma crise final veio quando Maria recebeu uma oferta de emprego em São Paulo, no Brasil. É uma chance de recomeçar, longe do preconceito. Ana hesitou. Deixar Portugal significava abandonar raízes, mas ficar significava mais lutas.
A decisão as dividiu novamente. Ana queria ficar e lutar, Maria ansiava por paz. Discussões intensas seguiram, testando o casamento. No fim, escolheram comprometer. Maria recusou, priorizando elas. O amor exige sacrifícios diários. Refletindo sobre tudo, a proposta impulsiva, as perdas, as vitórias, Ana e Maria sentaram no mesmo banco do Jardim Botânico, anos após o início. Elas sobreviveram, mais fortes, mas marcadas. As jornadas ensinaram que amor lésbico em uma sociedade dividida não era conto de fadas, mas uma batalha constante por aceitação. Será que o amor sempre justifica o preço pago pela liberdade?